E aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou contar como é que nosso mundo poderia se transformar no mundo do Mad Max, de um ponto de vista realista. Então realmente existem possibilidades do nosso mundo acabar virando o mundo do Mad Max. Então eu vou dar uma explanada sobre isso. Todo mundo conhece a série de filmes onde o policial Max Rokatansky se tornou um vingador errante das estradas em um mundo pós-apocalíptico. Mas pouco se fala nos filmes sobre como é que se chegou ali. O que se tem são referências vagas e algumas dicas em monólogos iniciais de personagens. Por razões há muito esquecidas, duas poderosas nações entraram em guerra e lançaram uma chama que consumiu a todos. As referências apontam sempre para duas causas: escassez de combustível e guerra nuclear. Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício de imaginação e tentar montar um quebra-cabeças que, usando o máximo de informações dos filmes e das outras mídias, nos ajude a fazer mentalmente uma ponte entre o mundo que vivemos e o mundo do Mad Max. Para isso, vamos colher e estabelecer alguns pontos chaves passados pelos filmes. No primeiro filme, o Max ainda é um policial e ainda existem cidades, mas ele luta nas estradas contra gangues de motoqueiros fora da lei. Na verdade, se for observar bem nesse primeiro Mad Max, não tem nada de apocalíptico, mas você já pode começar a observar uma quebra institucional. O mundo ainda está funcionando ali, mas já está funcionando de uma maneira meio esquisita. E isso é reforçado nos quadrinhos, onde a história do Mad Max é contada de forma rápida. Ali fica claro que o combustível começou a escassear, houve guerras civis, tumultos, mas ainda havia policiais como Max. Posteriormente ao primeiro filme, ocorreu a guerra nuclear, e isso é citado de forma indireta na maior parte do tempo. O mundo desabou. Cidades explodiram. O mundo virou uma pilhagem. Os filmes também sugerem que os fatos que nos levaram a pessoas vestidas de sadomasoquistas usando carros envenenados e guerreando em desertos não ocorreram de forma rápida. Seja lá o que detonou o mundo do Max, não foi de uma hora para outra. No segundo filme, o monólogo inicial sugere que houve escassez de combustível e isso gerou uma guerra nuclear, onde os sobreviventes só podiam ficar vivos se tivessem mobilidade. Daí eles continuaram lutando por combustível. Durante as brigas na Terra Devastada, algumas cidades se ergueram, como por exemplo Buttertown. Nos filmes, a gente pode notar que existem pessoas que vivem vagando por desertos, e existem bem poucas cidades, o que nos leva a duas conclusões. Ou não é possível viver nas cidades, ou as cidades todas viraram deserto. Mas agora a gente pode sair das histórias do filme e entrar na parte que não foi contada. Vamos tomar nosso mundo atual como ponto de partida para a história do Mad Max. Tudo exatamente como conhecemos nesse momento. Hoje em dia, existem tensões entre países com armas nucleares, como a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte e o resto do mundo. As tensões são equilibradas pelo conhecimento que se apenas um deles apertar o botão, todo mundo morre. Mas isso é uma situação frágil, que pode sair do controle a qualquer momento. Imagina que essa semana mesmo, alguém descobrisse que todas as reservas de petróleo do mundo iam acabar em pouco tempo. Inicialmente não teria problemas, mas alguns países já iam começar planos de contingenciamento para prevenir a falta do petróleo. Pode parecer pouca coisa, mas uma escassez de petróleo teria efeitos muito pesados, uma vez que o petróleo é usado não apenas para fazer gasolina, como também para fazer óleo diesel usado em caminhões, óleo combustível usado por navios e querosene para aviação. Ou seja, com a falta de petróleo, o mundo literalmente começaria a parar. As máquinas trovejantes engasgaram e pararam. A produção agrícola não poderia ser distribuída, gerando os primeiros sinais de fome em nível mundial. Segundo a lei da escassez, os preços dos combustíveis dispararia, o que iria agravar ainda mais os problemas de logística mundiais. Locais menos favorecidos começariam a ter problemas de infraestrutura. Logo, começariam a pipocar distúrbios nos locais mais atingidos, com saques, depredações e o início da quebra institucional e social. Os problemas de infraestrutura iam começar a se agravar, fazendo com que itens essenciais como água começassem a faltar, o que aumentaria os distúrbios e fragilizaria ainda mais o controle social. Em pouco tempo, países menores começariam a guerrear por combustível, talvez até por água. Nesse ponto a gente já chegou na situação que parece o primeiro filme do Mad Max, com gangues e desordem, mas ainda com governos de cidades. Os grandes países conseguiriam se segurar com seus estoques de combustível e de água, mas a deterioração do cenário internacional entre os países pequenos, que são aliados de países maiores, criaria tensões em nível global. Ou seja, uma tretinha entre um país menor acabaria envolvendo em algum momento um país maior que protegia ele. Em algum momento, um recurso natural específico de um país ou de localização estratégica seria objeto de disputa entre duas potências nucleares. Primeiro, seria iniciada uma guerra convencional entre os grandes países,
Essa guerra poderia durar por anos até, mas o esforço de uma guerra convencional consumiria ainda mais os poucos recursos que já restavam. Em algum momento, uma das potências nucleares entraria em desespero por não ter mais recursos e, como última medida, lançaria o ataque nuclear. Nesse momento, a gente podia prever uma retaliação do país atacado. Mas beleza, né? O resto do mundo ficaria bem, não é? Certo? Errado. O Vladimir Putin, por exemplo, já disse mais de uma vez que se a Rússia perder uma guerra nuclear, o mundo inteiro vai perder também. O que pode indicar que a Rússia tem ogivas nucleares apontadas para tudo que é cidade grande do mundo, para o caso deles perderem uma guerra nuclear. Isso explicaria porque no Mad Max o mundo todo é um grande deserto. Todas as cidades viáveis provavelmente viraram crateras radioativas. Com a guerra nuclear mundial, toda a sociedade seria desfeita e aí o que vale é a lei do mais forte ou do mais armado, né? Com a impossibilidade de viabilizar locais seguros e fortificados, uma vez que o entorno das cidades estaria radioativo, a solução era vagar pelo deserto, evitando ficar parado para não virar um alvo, ao mesmo tempo em que se tentava conseguir combustível para continuar em movimento. Nesse ponto a gente chegou na situação em que está no Mad Max 2. Gente vestida com roupa de couro se matando em estradas cheias de poeira. Com o tempo, vagar pelo deserto se tornaria inviável, seja pela escassez de combustível ou por haver poucos outros vagando, o que impedia muitos ataques. Assim, com a diminuição da radiação em alguns lugares, os sobreviventes provavelmente se organizariam em cidades, como Buttertown. Nesse ponto a gente chega no que foi mostrado no Mad Max Além da Cúpula do Trovão. Nem todos os recursos naturais, como as fontes de água limpa, por exemplo, seriam comprometidos. Os recursos que sobrassem, inicialmente seriam encontrados por sobreviventes, e os sobreviventes utilizariam esses recursos. Mas em pouco tempo, esses recursos se tornariam objetos de disputa da mesma forma que aconteceu com a refinaria de gasolina no Mad Max 2, ou com a fonte de água do Immortal Joe em Estrada da Fúria. No final, apenas os mais fortes e organizados controlariam os recursos restantes, da mesma forma que o Immortal John controla a água e as refinarias de Gastown no Estrada da Fúria. Nesse ponto já haveria uma nova geração de gente nascida após as bombas, com sequelas de radiação, como má formação, que é o caso dos filhos do Immortal Joy, ou dos cães de guerra, que claramente têm tumores. Nós só sabemos como ficaria o mundo até aí. Não existem mais elementos nos filmes ou nos quadrinhos para mostrar o que aconteceu depois disso. Então, por incrível que pareça, embora o Mad Max seja uma obra de ficção, nosso mundo atual tem todos os ingredientes para que, em apenas uns poucos anos, nós passássemos de uma civilização mundial para um bando de malucos assassinos com cuecão de couro. O pouco que dá pra pegar nos filmes e nos quadrinhos sugerem que foi dessa maneira que o mundo do Mad Max acabou. Então vamos torcer para que nunca falte petróleo aqui pra nós, né? E é isso aí, tô encerrando o vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra nós, pra fortalecer o canal. Se você quiser se inscrever, se inscreva, mas por favor assista os vídeos, senão você acaba me prejudicando se você se inscrever e não assistir meus vídeos. Não esqueça de marcar o sininho para ter todas as notificações do canal quando saírem os vídeos. Logo logo tem muito mais vídeo com os assuntos interessantes assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todo mundo que assistiu. Muitíssimo obrigado, vocês estão me ajudando muito. Vou encerrar o vídeo por hoje e fui! Nos filmes podemos notar que as pessoas que vivem vagando por desertos e... Os filmes também sugerem que os fatos que nos levaram a pessoas vestidas... Também sugere... A produção agrícola... Os problemas de... Em algum momento, um recurso natural específico de um país ou de uma localização... Com a guerra nuclear... Não existem mais elementos nos filmes ou nos